Bom, pessoal, só para fechar aqui essa parte do gráfico, antes de eu apagar o quadro, tá? Acho que ficou muito bem explicado, né? Para não gerar dúvida. Essa parte aqui do Y, eu falei assim, tem a curvinha aqui, né? Tá na parte como se fosse uma parábola, né? Aí ela vem tangente, vem por aqui, corta os eixos das abscissas, né? E vai embora. Então, olha aqui, ela é crescente, por quê? Porque a minha base, né? No caso, o meu A, né? Que a gente chama de base, ele é maior do que 1, né? Ele é positivo, né? Como já havia falado, maior do que 1, diferente de 1, né? Maior do que 1, diferente de 1. O que acontece? Ele é crescente, o gráfico é crescente, pois a base é diferente de 1 e é positiva. A base aqui é 2, certo? Então ele será decrescente quando a base ficar entre 0 e 1, né? Agora, o domínio, são todos os domínios aqui, são todos os números reais, positivos, né? Sem o zero, tá? O domínio, quando caso perguntem a vocês, são só todos os números reais, tá? Os números reais, positivos, tá? Sem o zero, tá? Aqui, onde x seja maior do que zero. Aí tem aqui, ó, o desenhozinho aqui, ó, aqui ele é o que? Aqui ela tá decrescendo, tá? Deixa eu botar aqui para separar, para não embolar, tá? Ó, isso aqui é outro assunto aqui embaixo, tá? Ó, essa parte pega aqui, tá bom? Esse gráfico decrescente, a base é entre 0 e 1, essa representação aqui. O gráfico é crescente, a base é diferente de 1 e é positiva, essa representação aqui, tá? Aí quando a base a base, né, estiver entre 0 e 1, né, ela será o quê? Vai ser a crescente, tá? Vou puxar essa parte para cá, tá bom? O que acontece? O domínio, o que vai ser o domínio de uma função? O domínio de uma função são todos os valores de x maior do que zero, que pertencem aos reais, que não tenham zero, que esse asterisco aqui significa que ele não tem zero e positivo. A imagem é o y, o resultado dos números reais. Então a imagem é todos esses números aqui de y, tá? Se fosse aqui, ó, se perguntasse a vocês o que seria a imagem? A imagem seria isso aqui, ó. O resultado. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Essa aqui seria a imagem, tá? São os valores de y. Essa aqui seria a imagem, tá bom? Onde estão sobre os eixos das ordenadas, tá bom, gente? Tá? Tranquilo? Tá bom? No livro de vocês, tá na página 16, né? Na página 15 tem esse gráfico, tem essa tabela na página 15 de vocês. Tem essa tabela ali embaixo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a tabela, tá? Ó, tem a tabela aqui no livro de vocês, tá bom, gente? Ó, a tabela é a mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Já na página 16, né? Lá em cima, na letra B, ele pede para marcar os pontos obtidos no plano cartesiano e esboçar o gráfico da função, certo? Lá em cima. Então, pessoal, na página 16, ele fala assim: marque os pontos obtidos no plano cartesiano e esboce o gráfico da função. Nós já marcamos aqui, certo? No gráfico, tem um gráfico aí, nós já plotamos os pontos, né? 1, menos 3, aqui eu mostrei para vocês, tá? Aí na letra C, essa é a letra B. Na letra C, ele pergunta o seguinte: a função representada nesse gráfico é crescente ou decrescente? Gente, a função é o quê? Ela é uma função crescente, tá? Crescente. Por que ela é crescente? Porque minha base, né? Minha base aí, que eu mostrei para vocês, essa aqui, ó. Logo, minha base é 2. A minha base, ela é maior do que 1. A base é 2, logo é maior do que 1, certo? E ainda é diferente de 1. Tá bom, gente? Tá? Então, minha base, ela é diferente de 1 e, além disso, ela o que? Ela é positivo, certo? Aí, na letra D, ela fala o conjunto. Qual é o conjunto imagem dessa função? Gente, o conjunto imagem dessa função, eu acabei de falar agora para vocês, né? São todos os conjuntos do eixo Y. Todos os elementos, certo? Do eixo Y. Tá bom? Esse é o conjunto imagem da minha função do eixo Y, tá? Eixo Y. Esses são os meus elementos. Menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2 e 3, tá? Então, são todos os números reais, né? Imagem é igual à função dos reais,
tá bom? Então, esse é meu conjunto da imagem, tá, gente? Aí tem outro exemplo, agora faça o mesmo para a função da f de x igual a log de x na base de meio, tá? O que eu posso adiantar para vocês? A função desse gráfico aí, ela é decrescente. Por quê? Porque minha base, ele fala o seguinte, ó, o próximo exemplo da letra A, né? Ó, o próximo exemplo é esse aqui, ó. Ele dá log de x na base meio. Olha só, a base não é meio? Quanto que é meio? Meio é 0,5, certo? 0,5 é meio. E 0,5, ele não está aqui entre 0 e 1? Então, 0,5 fica aqui, certo? Toda vez que estiver a minha base é menor do que 1, ela está entre 0 e 1, o que acontece? A minha função ela é decrescente, tá? Minha função vai ser decrescente, tá bom? Então, eu queria que vocês resolvessem, vai ficar mais ou menos assim, ó. Atribuir esses valores. Pode atribuir os mesmos valores, tá? Os valores 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 e 8. Pode atribuir os mesmos valores, porque em vez da parábola do segmento dar assim, ele vai dar assim, ó, tá? Pode atribuir os mesmos valores e resolver, né? Tem que resolver. Você vai atribuir valores para x para achar quem? Y. E quando x for 1/8, isso y vai ser quanto? Isso aplicando aqui. Tá, gente? Tá? É bem tranquilo, muito parecido com isso que nós terminamos de fazer agora, tá? Eu vou dar pausa agora no vídeo para botar uma outra informação importante para gente, né? Que trata sobre a função exponencial, é muito parecida com a função logarítmica, tá bom? Então, vou dar pausa no vídeo para a gente botar essa explicaçãozinha aí, para a gente poder avançar com a nossa matéria, tá bom? Bom, pessoal, continuando, tá? Na página de vocês, está na página 18, tá? Ele fala função exponencial e função logarítmica. São bem parecidos, né? Olha só, a função exponencial, ela tem o quê? O que vem dizer a função exponencial? Ela tem uma incógnita, né? No expoente, né? Aqui, ó, chamasse aqui função exponencial, ela tem uma incógnita, tá? Então, a função logarítmica, ela é inversa da função exponencial, ó. Y é igual a logaritmo de x na base b, né? É a função inversa da exponencial. Y é igual a b elevado ao expoente x. Esse b aqui, que é base na função logarítmica, na exponencial, ele aparece aqui onde o x, esse x aqui logaritmando, ele vira o expoente, tá? Então, a base no logaritmo, ele vira essa base aqui também. Só que o logaritmando na função logarítmica, ele vira o que? Ele vira expoente na função exponencial. Porque a função exponencial tem os expoentes dela, é uma letra, é uma incógnita, tá? Então, essa é a característica da função exponencial. Aí vem aqui, ó, uma definiçãozinha para facilitar o entendimento, tá? As funções logarítmica exponencial são funções inversas. Se você sabe o gráfico de uma função, consequentemente saberá o gráfico da sua inversa, né? Da inversa dela. Você sabe o gráfico dessa função exponencial, você saberá o gráfico da função logarítmica, porque elas são simétricas, né? O que vem a ser simétrica? Como se fosse um espelho. Você tem essa parte aqui, ó, esse quadro aqui. Esse lado desse quadro aqui, ele é simétrico a esse. Imagina esse quadro todo branco. Eu venho aqui e passo uma linha aqui no meio. Então, esse lado aqui, ele é simétrico a esse. Essa linha aqui funciona como se fosse um espelho. Se você não ver uma parte branca aqui, se aqui fosse um espelho, não veria outra parte branca aqui do lado? Seria refletido o espelho. Então, é o que é isso que a gente chamamos de simetria, tá? Então, se você tem o gráfico da função exponencial, a inversa dela, a simétrica dela, vai ser o quê? Uma função logarítmica, né? Aí, continuando. Pois as funções inversas são simétricas, como se fosse um espelho. Vou ter que parecer aqui a ideia de um espelho. Em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, os quadrantes 1 e 3. Lembra lá nos quadrantes de uma circunferência? Não sei se vocês já tiveram essa parte. Aqui tem uma circunferência. Aí você corta a circunferência em 3 quadrantes. 1, 2, 3, né? E 4. E é sempre assim, no sentido anti-horário. Ficou feio isso aqui. 3, tá? E 4. Os quadrantes ímpares nada mais é do que são os quadrantes 1 e 3. Esse quadrante aqui, ó. Esse aqui são os quadrantes ímpares. Tá bom? Tá, gente?
Eu acho que vocês ainda não tiveram essa parte não, eu vou apagar aqui para não confundir a mente de vocês, tá? Vamos continuar somente com a definição mesmo, tá bom? Então, continuando. Pois a função inversa são simétricas do espelho em relação a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vou tirar isso aqui assim não embolar a mente de vocês, tá bom? Quando chegar a parte de circunferência, nós vamos ver a parte de quem é quadrante ímpares e quadrante pares, na parte de seno, cosseno e tangente, quem é positivo, quem é negativo, a representação desses na parte da circunferência, a representação da circunferência. Tá? Para não embolar a cabeça de vocês, vou só continuar só com a conceituação mesmo, tá? Vamos só nos prender nessa parte aqui. Pois as funções são inversas, são simétricas, espelhos, em relação a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, por exemplo, aqui, esse lado aqui é simétrico a esse, tá? Se fosse tudo branco, tá? Seria uma linha imaginária, se fosse ali como fosse um espelho, seria esse lado refletido aqui, tá? Olha só, eu botei um exemplo aqui. Seja a função y igual logaritmo de x na base 2. Então, para você esboçar o gráfico dessa função logaritmo aqui, primeiro tem que passar o quê? Ela para a função inversa, né? A função inversa, que no caso vai virar aqui uma função exponencial. Vou pegar essa minha função logarítmica, certo? E vou transformar para uma função exponencial, entendeu? Onde o meu logaritmando na função logarítmica vira o quê? Vira expoente, que é na função exponencial. Consequentemente, a minha base fica aqui, né? Fica sendo a base aqui também. E aqui é a função inversa, y igual a 2 elevado a x, que nada mais é a função exponencial. Aqui acontece, para esboçar um gráfico, você tem que atribuir valores, certo? Então eu falei aqui, olha só aí, olha só x, vou te dar valores para você, para a gente poder achar o y. Eu dei os valores para o x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando o x for menos 2, eu vou pegar onde tem esse x aqui, eu vou botar o quê? Menos 2. 2 elevado a menos 2. Né? Expoente negativo, o que eu faço? Vira uma fração. 1 sobre 2 e o sinal muda, fica 2 ao quadrado, que deu 1 quarto. Quando x for menos 1, 2 elevado a menos 1 fica igual ao quê? Você inverte, fica 1 sobre 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 porque meio, né? Aqui está meio. Quando x for 0, poxa, 2 elevado a 0 é o quê? É 1. Quando x for 1, 2 elevado a 1 é 2. Quando x for 2, 2 elevado a 2 são 4. Então você tem os pares ordenados. Então você vem aqui plotar, ó. X menos 2, y quarto. X menos 2, y quarto. Pontinho aqui. X menos 1, y meio. X menos 1, y meio. Outro pontinho aqui. X0, y1. X0, y1. Aí o ponto é bem no eixo das ordenadas, né? Porque está no plotado, a interseção dele é no eixo das ordenadas, porque o y é 1 e o x é 0. Quando o x for 1, y é 2. X sendo 1, y 2. Outra interseção aqui. Quando o x for 2, y 4. 2, y 4. Daqui. Você vem e faz o quê? Você traça aqui, ó. Vai ligando os pontos. Você percebe o seguinte, você percebe que esse gráfico aqui é da função de x elevado a 2 elevado a x, que nada mais é do que a exponencial. E quando você quer fazer o quê? A simétrica dele, que é o quê? A logarítmica, só você traçar essa bissetriz aqui, ó, tá? Você traça a bissetriz dos quadrantes ímpares, ó, passando aqui bem pelo meio, traça por aqui e reflete essa imagem aqui, dessa parábola aqui para cá. Quando você joga assim, bum, jogou para cá. Então, essa curva aqui é a função de x, logaritmo de x na base 2. Essa parte aqui é uma característica das funções inversas. Elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Quando você, esse gráfico aqui é da função exponencial. Quando você traça essa bissetriz aqui, que é o quê? É o eixo de simetria, como se fosse um espelho, vai pegar essa aqui, vai refletir, vai cair aqui assim, ó, pum, certinho. Aí vai ser a função de x, logarítmica de x na base 2, tá bom, gente? Essa aí é o gráfico da função logarítmica, tá? O gráfico da função logarítmica está em verde e da função exponencial está em vermelho. Logarítmica exponencial, tá bom?